Fala pessoal, começando aqui mais um Estratégia em Ação, julho de 2024. A bolsa que acabou passando aí por uma recuperação recente e a dúvida que fica é a seguinte: será que a gente pode ter aí uma virada de chave para os mercados acionários aqui no Brasil ou é voo de galinha? Para responder essa pergunta e muito mais, eu peço para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e também deixem aqui os nossos comentários. Espero que vocês gostem aqui dessa nossa atualização. Beleza? Pedir então para o Boni compartilhar a minha tela. Bom, pessoal, a gente sempre começa falando aqui da parte de valuations, ou seja, como que a bolsa, projetando para os próximos 12 meses, estamos aí em termos da relação preço versus lucro, tá bom? Quando a gente fala do PL, pessoal, essa relação preço-lucro o que é o preço da ação representa ao lucro por ação dessa companhia. Como que está essa relação? Quanto menor, melhor. Isso significa dizer, pessoal, que se a bolsa, por exemplo, se você comprasse hoje toda a carteira teórica do Ibovespa, né? Comprasse lá BOVA 11, todo o dinheiro que você tem aportado, ele teoricamente dobraria de valor em 7,5 anos. Tá? Essa é a métrica. Por isso que quanto menor este número, mais atrativo é o investimento em bolsa. E por que ela está atrativa? Porque ela negocia abaixo da sua média histórica. Historicamente falando, nos últimos 15 anos, para você comprar hoje bolsa, você teria o seu dinheiro de volta em 11 anos. Tá? Vejam que agora você consegue comprar com menos tempo, né? Dobrar com menos tempo. 7,5 segue o desconto aí de 32% em relação à média histórica. Se a gente exclui Petrobras e Vale, empresas exportadoras jogam esse número PL para baixo, o desconto é de 23%, mas vejam, pessoal, que esse indicador ele está próximo aqui de 2 desvio padrão. Quando eu falo desconto, pessoal, digamos que é uma conta de padaria, tá? O certo é você sempre fazer uma avaliação, dado que nós estamos utilizando uma métrica estatística, quantos desvio padrão está em relação à sua média. Não necessariamente é 20%, 30% de desconto, tá? Não é a métrica correta a ser utilizada. Então, sempre que você tem um estudo estatístico, é sempre importante dizer quantos desvio padrão em relação à média é que está sendo negociado. E aqui a gente tem, né, quase 2 desvio padrão, mostrando aí a atratividade dos preços aí das empresas do Ibovespa, tirando Petrobras e Vale. Quando a gente olha só a parte doméstica, ou seja, aquelas empresas com foco aqui no mercado local, nós temos aí um PL de 8,8 vezes, desconto de 27%. Vejam que nós temos aí um ativo que negocia aí a 2 desvio padrão da sua média. É bastante desconto, tá certo? Para as empresas exportadoras, vejam que elas negociam a um múltiplo menor, ó, 6,4, o desconto é de 35%. Porém, pessoal, vejam que está, em termos estatísticos, está um desvio padrão aqui, o desconto, tá? Então isso mostra que, apesar, né, da distância em termos percentuais estar maior para as empresas exportadoras, estatisticamente falando, as empresas domésticas estão muito mais baratas. E as empresas de menor capitalização, 39% de desconto, múltiplo PL aqui de 8,8 vezes a relação preço-lucro. Para as empresas de média e grande capitalização, 7,3 é o PL projetado, 32% de desconto em relação à sua média. Earnings Yield, pessoal, o que é o Earnings Yield? Eu faço o contrário, tá? Ao invés de eu pegar a relação preço sobre o lucro, eu inverto. Qual é a relação lucro sobre o preço? Para ter uma ideia sobre, por exemplo, qual que seria o rendimento hoje que eu teria ao comprar um título de renda fixa do governo de longo prazo, em termos percentuais. Qual é o retorno em termos percentuais que eu teria, caso, né, uma ação distribua aí os seus lucros em relação ao preço que eu estou pagando. Veja, pessoal, que quando a gente vai por mercado de renda fixa, né, nós temos uma taxa média ali de 10 anos por uma NTN-B de 6,47%, 6,5%. Quando a gente olha o yield da bolsa, né, vejam que nós temos um yield de 7,5%, ou seja, teoricamente, o retorno, né, o earnings yield da bolsa maior aí do que a taxa da NTN-B, então isso reforça aí, no caso, o quão atrativo está a bolsa. E lembrando, tá? Isso daqui, né, esse earnings yield, é esse yield ao contrário, menos a taxa da NTN-B, tá? Então mostra aí que você ganha 7,5
mais o 6,5, tá? Então só é importante dizer o quão atrativo está a bolsa. Normalmente, pessoal, nos últimos 10 anos, qual que é o ganho que se viu de se investir em ações acima de um título de inflação? 4,5. Hoje você consegue 7,5. Então, mais uma métrica aí do quão atrativo. E aquilo que a gente vem mostrando para vocês, tá, pessoal? Que, infelizmente, diante dos ruídos recentes, as small caps elas não acompanharam as mesmas movimentações aí da bolsa como um todo e a movimentação contrária da taxa de juros. Veja que a Selic caiu, mas as ações aqui continuaram caindo, as das empresas de menor capitalização. Mercado que chegou a precificar a Selic no final do ano a 11,25 e com uma diminuição dos ruídos recentes, a gente acabou acompanhando aí uma melhora aí dos mercados. Aqui a nossa tabelinha de relação preço-lucro por setor, caso você queira aí tentar buscar por setores com precificação mais atrativa. Desempenho em 2024, pessoal, estamos encostando aqui no México, tá? Vejam que em termos de retorno em dólares, vejam que a Bolsa Brasileira, olhando aqui para os seus países americanos, vejam que a gente segue ainda lá na lanterninha, mas nos aproximando aqui do México. Quando a gente compara com outras regiões do mundo, aí a gente está bem abaixo, por exemplo, de China, estamos abaixo de Dow Jones, países emergentes, e nem se fala, né, de S&P e Nasdaq, né? Afinal, o tema inteligência artificial é o que está levando aí a um bom desempenho para essas bolsas. E quando a gente olha para os desempenhos setoriais, apenas o setor industrial aqui no Brasil apresenta esse ganho, né, no ano, e o lanterninha aqui acaba sendo o varejo e o setor imobiliário por conta aí dessa volatilidade dos juros aqui no Brasil. Beleza? Bom, pessoal, agora eu queria mostrar aqui para vocês aquele gráfico de assimetria, né? Lembra que eu comentava com vocês, olha, uma oportunidade que ocorre uma vez por ano, vejam só o que aconteceu, testou aqui a região entre 2 a 3 desvio padrão e voltou a buscar a média, tá? Foi um call aí que a gente deu na semana, nos 2 últimos relatórios, se eu não me engano. Falei assim, olha, pessoal, o cenário está muito difícil, mas matematicamente falando, assimetricamente falando, está vantajoso comprar a Bolsa Brasileira. Sou conservador? Tudo bem, acho que faz parte. Sou agressivo? A matemática me ajuda nesse sentido? Pois é, tá aí, a matemática te ajudou. Vejam, pessoal, esse gráfico dificilmente ele fala. Ele pode demorar para retornar à média, mas normalmente esse processo sempre acaba acontecendo. É claro, pessoal, que a confiabilidade desse estudo, a gente, inclusive esse retorno à média, a gente tem que abrir um parênteses, né? Como a Bolsa Brasileira ficou de lado, um leve viés negativo por muito tempo, a distância entre o terceiro desvio padrão para cima e para baixo acabou ficando comprimida. Então, qualquer movimentação da Bolsa, você já tem aí esse tipo de reação de retorno à média. Mas mostrou aí que quem, por exemplo, comprou Bolsa lá na faixa dos 122, 121 mil pontos, acabou fazendo aí um bom negócio, inclusive até graficamente falando, Ibovespa saiu daquela formação de baixa, migrando aí para uma formação mais positiva. Pessoal, o que está acontecendo, tá? O que justificou esse movimento de recuperação das ações brasileiras e que, no caso aqui, é a minha recomendação para vocês. A gente, no primeiro momento, viu uma diminuição dos ruídos causados pelo governo. Aí, quando a gente fala ruído, pessoal, foram todo aquele falatório, aquelas acusações do governo brasileiro em relação ao Banco Central, o governo ali batendo cabeça em relação ao arcabouço fiscal, às metas fiscais, então isso acabou estressando aí bastante o mercado. Com o governo, pelo menos por enquanto, dando 2 passos para trás, diminuindo o tom, não que os fundamentos do Brasil melhoraram, mas é porque a gente estava tão descontado, que o simples fato de bico calado, sem ruído, já foi o suficiente aí para chamar a atenção dos investidores. Isso culminou também, pessoal, com qual sentimento, olhando para o investidor estrangeiro, de que existe uma maior probabilidade do Fed agora conseguir cortar as taxas de juros por lá em setembro. Tá? Então, a gente começou o ano com 7 cortes, passamos para somente 1. Em algum momento, ali no primeiro semestre, o mercado estimou aí que seria necessário subir os juros, e hoje nós estamos com 2 cortes das taxas de juros nos Estados Unidos. Isso também acabou contribuindo bastante aí com este sentimento. Sendo assim, pessoal, onde eu queria chegar com vocês? Primeiro, que nós temos o quê? O retorno do investidor estrangeiro.
Pelo menos por enquanto. E eu vou mostrar aqui, ó. Vejam que no mês de julho, entrada de quase 2 bilhões de reais. Esses dados, pessoal, estão atualizados até o dia 5, tá? O dado mais recente mostra que teve uma entrada de quase 1 bi. Então, investidor estrangeiro a 2 bi. Enquanto, tadinho do institucional. O institucional, a indústria de fundos, né, multimercado, ações, zerou a sua participação em bolsa no ano e a bolsa voltou a subir com a retomada aqui também do investidor estrangeiro. Investidor pessoa física, tem uma saída ligeira aqui no mês de julho, mas ainda é o grande comprador de bolsa, só que ele está comprado desde o início do ano, então ainda precisa subir um pouco mais a bolsa brasileira para ele recuperar esse prejuízo. E quando a gente olha para o posicionamento do investidor, pessoal, veja que essa recuperação que a gente acompanhou do mercado foi de tanto das ações defensivas, aquelas com betas menores do que 1, quanto também das ações mais agressivas, betas maiores do que 1. Ou seja, pessoal, essa recuperação do mercado brasileiro está acontecendo em todas as frentes. O mercado realmente está, o investidor que está comprando bolsa, ele está comprando de tudo, desde as ações mais agressivas até as ações mais conservadoras. Diferente, por exemplo, dessa virada de chave aqui que aconteceu do final de abril para o mês de maio, que é quando começou todos aqueles ruídos, aqueles questionamentos em relação à trajetória de juros no Brasil, em que o mercado se posicionou em bolsa, mas de maneira conservadora. Depois tudo caiu, obviamente, agora nessa recuperação, o mercado voltando a comprar de tudo. Assim, pessoal, qual é a estratégia que eu gostaria de passar para vocês? Tá? Obviamente que a maior parte da carteira de vocês, diante ainda dessa volatilidade do cenário e incerteza, principalmente ligada à parte local, acho que a maioria tende a ser de empresas mais conservadoras, tá? De betas menores do que 1. Mas eu não estaria totalmente de fora das empresas mais agressivas. Tá? Então eu acho que, obviamente, olhando para o seu perfil de investidor, para você fazer essa calibragem, mas eu acredito que vale a pena você, se você está zerado, começar a aumentar a sua participação em empresas ligadas à economia doméstica, empresas que tendem a refletir mais as expectativas do mercado em relação à trajetória dos juros, que acabam sendo empresas, então, mais agressivas. Se você não tem nada, começa a ter participação nesse setor. Se você já está posicionado, eu acho que existe espaço para você aumentar um pouquinho. Tá? Como que você pode fazer isso? E eu acho que aí a Genial entra podendo te ajudar. A gente vai começar agora no final do mês a temporada de balanços. Tá? Se a gente olhar aqui, em termos de perspectiva, de expectativas de lucro por ação, vejam que as projeções para o Ibovespa, em termos de lucro, para 24, 25 e 26, aumentaram do que nós tínhamos no início do ano. Para a parte de exportadoras, diminuiu o ano de 2024, mas cresceu, ó, 2025 e 2026. E as small caps, está aqui, as empresas de maior risco. Do que nós tínhamos hoje, do que nós temos hoje, aumentou do que nós tínhamos no início do ano. Ou seja, o mercado, pessoal, durante o ano, né, essa escadinha aqui, ó, depois dos resultados do primeiro TRI, mostram que o mercado está projetando crescimento de lucros para essas empresas, um aumento do que nós tínhamos em relação ao início do ano. Tá certo? Então, quando você tem, para a gente tentar aqui resumir a minha linha de pensamento, então quando você tem o mercado projetando o crescimento dos lucros das empresas, quando você tem uma calmaria do mercado de juros local, quando você tem uma expectativa de juros caindo nos Estados Unidos, temporada de balanços começando, né? Tanto aqui quanto também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, começa até mais cedo. Eu acho que existem diversos fatores que corroboram para o mercado ficar mais agressivo. E é o que ele já vem fazendo. Ele já está mais agressivo. Claro, a maioria ainda é de ações defensivas, sim, mas ele está mais agressivo. Então, se você quiser acompanhar isso, eu vejo que acaba sendo aí um momento oportuno e olhando aí para as escolhas que você pode fazer das empresas mais agressivas, aí novamente onde a Genial entra, acompanha aqui o Genial Analisa, os nossos relatórios de prévias de empresas, tá certo? Então acho que eu vejo que existe espaço para que você faça isso. Vilegas, como que eu compro essas empresas mais agressivas? Como que eu me exponho mais às empresas domésticas, que é onde você me falou que existem os maiores descontos? Se você dentro desse hall de empresas domésticas ainda é conservador, você pode ir lá para os bancos, para as seguradoras, para os shopping centers. Eu acho que acaba sendo um setor mais conservador. Agora, se você não quer um pouco mais de risco para a sua carteira, é construção civil e varejo.
é onde você vai encontrar aí digamos, não digo as grandes oportunidades, mas se esse cenário se convergir para um ambiente melhor, essas são as empresas que vão se destacar, as empresas de menor capitalização no geral. Maravilha, então, novamente, pessoal, nada ainda definido, tudo muito volátil. Eu vejo que hoje o principal risco que nós temos é do governo voltar com aquele discurso, né, de ataques ao presidente do BC, do gasto é vida. Se isso voltar, pessoal, infelizmente a gente volta para o que nós tínhamos antes. Mas se for seguido algo que vem acontecendo aí nas últimas semanas, acompanhando também uma melhora dos ativos lá fora, eu vejo que existe espaço para essa recuperação dos ativos aqui no Brasil. Então, vale a pena aumentar aí a sua exposição em ações ligadas à economia doméstica e que podem ter maior risco. E com o início da temporada de balanços, pessoal, eu acho que isso pode ser uma casadinha legal do mercado fazer também essa separação do joio do trigo em relação a essas empresas que estão com bons fundamentos, que vai entrar nesse quadrinho aqui, ó, de projeção de melhora aí do lucro por ação. Beleza? Só para a gente encerrar aqui o programa, falar um pouquinho das empresas em que o investidor hoje mais aposta num cenário de queda, tá? São elas: Movida, Ezetec, 3R, Ambipar, Sequoia, MRV, Gol Direcional, Minerva e Azul, tá? Então essas empresas é onde o investidor encontra aí as suas maiores apostas no movimento de baixa. A maioria dessas empresas aqui, pessoal, olha, Movida, Ezetec, Ambipar, Sequoia, MRV, Minerva, né, e até mesmo as empresas do setor aéreo, qual que é a grande influência negativa para essas empresas? Juros altos, dólar subindo, que é um cenário oposto que a gente está vendo pelo menos no curto prazo, tá? Não estou dizendo que é um cenário definitivo. Então, eu vejo, pessoal, para quem é agressivo e coloca aí ao quadrado, essas empresas, se realmente esse cenário se confirmar, tendem a ser as mais beneficiadas. Não somente por essa questão dos fundamentos macroeconômicos, mas porque essas empresas elas acabam sendo impactadas por esse excesso de venda. Então, numa movimentação de alta, você tem aquele movimento que nós chamamos de short squeeze, que é quando o mercado realiza essas posições vendidas e a ação aí pode dar esses spikes, né, esses movimentos mais fortes, tá bom? Não estou dizendo que você tem que ir aqui, tá? Eu acho que você tem prova mais fácil, mesmo falando de empresas mais agressivas. Mas se você quer colocar aquela empresa, não, eu quero ir por tudo ou nada, Vilegas, eu quero me arriscar um pouquinho mais. Dê uma olhadinha aqui se tem alguma coisa que te atrai. E eu vejo que essas empresas elas poderiam ter esse potencial caso esse cenário de melhora se confirme, tá bom? E só para passar aqui para vocês, das empresas que mais apresentaram diferença em relação aos últimos 15 dias, então nós tivemos aqui que Ambipar, Direcional, Sabesp, Cielo e Carrefour aumentaram essa exposição de venda, Marfrig, Bradesco, Banco do Brasil, Grupo Soma e AES Brasil diminuíram aí essas apostas no cenário de venda. Maravilha? Então, pessoal, para a gente encerrar aqui, acho que essa era a principal mensagem que eu tinha para passar para vocês. Os fundamentos do Brasil continuam os mesmos, tá? O que a gente teve recentemente é uma combinação de melhora dos fundamentos lá fora, uma redução dos ruídos aqui, o Brasil voltando aí para sua normalidade, tá certo? Então eu vejo que se isso continuar, tem espaço ainda para as ações brasileiras se recuperarem. Não tem nada de risco? Coloca um pouquinho, tá? Já tem um pouco mais de risco? Aumenta um pouco a exposição, acho que faz sentido, tá? E eu acho que a temporada de balanços pode ajudar e corroborar nesse sentido dessa estratégia para quem tem essa alocação mais tática, de ser recompensado aí por essa postura um pouco mais agressiva. Deixe o seu gostei aqui no vídeo, deixe o seu comentário, é muito importante aqui que a gente entenda se nosso conteúdo está sendo relevante. Eu aguardo vocês aí no próximo Estratégia em Ação. Um abraço e até mais.